tempos mais tarde eu viria saber o que era hiperfoco, né? Que na época não tinha noção do meu diagnóstico. Hiperfoco, explica para nós, Matheus, o que seria o hiperfoco. Hiperfoco é uma condição do cérebro atípico que está presente, por exemplo, no autismo, no TDAH, em outros transtornos também. O TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador ou desafiante, também pode apresentar essa característica. É quando o sujeito ele fica inundado, né, ele fica imerso naquela contingência, ou seja, ele fica vivendo aquilo de maneira visceral. Né? Super focado. Super focado. Um exemplo prático, por exemplo, na pessoa que é hiperfoco. Então, para quem está ouvindo a gente, já está vendo a gente entender de uma forma mais prática, um exemplo, por exemplo. Um exemplo. Uma criança típica dentro da fase do desenvolvimento corrente, como a gente costuma chamar, ela apresenta ali por volta até os 4 anos um tempo de permanência nas brincadeiras e em alguns brinquedos em particular. Mais tempo que o comum? Seria? Menos tempo do que menos tempo que o comum, desculpa. As crianças, elas são exploratórias por natureza. Certo. Né? E aí, é claro, a gente não está falando aqui de telas, porque telas é um outro assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Mas ao passo de que a criança autista, ela passa horas e horas e horas e horas a fio, se deixar o dia inteiro, como era o meu caso, na época eu estudava de manhã, eu ficava o dia inteiro na faculdade até a noite. Então, eu só estudava nessa ocasião, eu ficava no laboratório de psicologia. Na época, eu me lembro que nós tínhamos os modelos animais, né, que hoje em dia foi proibido, né, pelas faculdades, hoje em dia é por programa, né? Você treina o organismo infra-humano ali, que a gente chama, o modelo animal. Já está digitalizado, então? Já está digitalizado, desde 2013. Mas eu ainda peguei o finalzinho. Pegou o finalzinho. E aí eu ficava no laboratório, né, colhendo dados, cuidando dos animais e, enfim, lendo absolutamente tudo que eu encontrava. Absorver sobre o tema, assim. Era hiperfoco, eu vivia para isso. E, na verdade, a análise do comportamento é hiperfoco para mim até hoje.